Boa noite a todos. A gente já vai começando, que já são 19 horas e 1 minuto. Então, hoje a gente vai estar completando o nosso ciclo de palestras, né, em comemoração ao Outubro Rosa. Os eventos realizados no HGG se encerram hoje com essa palestra. A gente tem o prazer hoje de ter aqui conosco o médico geneticista, Dr. Ricardo Henrique Barbosa, ele que é médico geneticista e membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Ele é coordenador do Ambulatório de Doenças Raras do HGG, médico geneticista do Hospital da Criança de Brasília. É um prazer ter você aqui conosco, doutor Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As perguntas podem ser enviadas via chat e serão respondidas no final. Fique à vontade, você tem 30 minutos para discorrer sobre o seu tempo. Tá bem, Vaguinha, obrigado. Queria agradecer pelo convite de poder participar esse ano das palestras, de novo, sobre o Outubro Rosa. É muito importante abordar esse tema e parabéns pela equipe de mastologia e pela educação continuada por promover essas palestras. Então, a minha palestra hoje, o título dela é A mastectomia radical como uma opção preventiva para portadores de marcadores genéticos positivos, mitos e verdades. Então, só para começar, a Vaguinha já me apresentou, eu sou médico geneticista que atua no ambulatório de doenças raras do HGG, também trabalho aqui no Instituto de Câncer em Brasília e no Hospital da Criança. A primeira coisa para a gente poder falar dos marcadores positivos de câncer, eu tenho que falar primeiro sobre a etiologia do câncer. Em genética, a gente divide o câncer em 3 grandes grupos. Por quê? Todos os cânceres são doenças genéticas. Primariamente, o câncer é uma alteração genética da célula que vai fazer essa célula perder a capacidade dela de controle de divisão e diferenciação celular. E essa célula vai começar a se proliferar, causando o tumor, a neoplasia. A gente divide em relação à causa do câncer, a etiologia, o câncer como esporádico. E aqui, vocês podem ver que 70% a 80% dos casos de câncer são esporádicos. Esses casos, eles são principalmente multifatoriais. O câncer depende de uma série de fatores, incluindo envelhecimento, exposições a vários agentes ambientais, estilo de vida, alguns fatores genéticos, que ao longo dos anos vão se somando, se acumulando nas nossas células e causam uma lesão celular irreversível que a célula não consegue mais se recuperar. Então, de 70% a 80% das pessoas que têm câncer, têm o câncer de uma forma esporádica. Eu tenho um segundo grupo, que é um grupo entre 20% a 30% dos casos. Uma coisa bem típica é que a gente não tem casos familiares no câncer esporádico. Então, a maior parte das pessoas com câncer não tem história familiar positiva para câncer. Nos casos que são familiares, eu tenho de 20% a 30% dos casos de câncer, eu tenho as pessoas que têm o câncer e que têm história familiar positiva para câncer. Nesses casos, apesar da história familiar para câncer, eu não consigo identificar uma mutação gênica, uma herança mendeliana ligada a uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. E eu tenho os casos que são hereditários, que correspondem a 5% a 10% dos cânceres, onde, além de casos familiares de câncer, eles respeitam uma herança genética. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, que em 3 gerações eu tenho pessoas acometidas pelo câncer e que essas pessoas, elas se ligam através dessas linhas, mostrando que eu estou tendo uma transmissão genética hereditária, que existe uma herança genética relacionada ao câncer. Hoje eu vou falar principalmente do câncer hereditário, que são as pessoas que têm os testes genéticos, ou os marcadores genéticos, ou os genes mutados, e essas pessoas têm uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Assim, o quanto o câncer hereditário representa em números? A gente viu que uma minoria dos cânceres são hereditários, só 5% a 10%. Quando eu falo do câncer de mama, essa é uma estimativa do INCA de 2018. Então, quando eu pego todos os casos de câncer de mama, que são cerca de 59 mil, quase 60 mil casos de câncer de mama que são esperados por ano, 10% a 20% dos casos de câncer de mama são hereditários. Então, eu vou ter um número entre 5.900 até 12 mil casos de câncer de mama ao ano
relacionados ao câncer hereditário. E aqui só puxando de lado o câncer de ovário também, que o câncer de ovário de 20 a 25% dos casos são hereditários. Isso vão representar entre 1.000 e 1.500 casos novos por ano de câncer de ovário. Então, quando eu pego isso para números, apesar de ser uma porcentagem baixa, representa numericamente um número muito grande de pessoas. Aqui são quase 12.000 vidas. E o que é o câncer hereditário? O câncer hereditário, ele é um câncer que ele é predominantemente causado por uma alteração genética. A gente tem vários genes que são genes que causam predisposição ao câncer. A maior parte desses genes são genes responsáveis por proteger o nosso corpo de ter câncer. São genes que controlam tanto o crescimento celular quanto genes supressores de tumor. E uma vez que eu tenho uma mutação genética, esse gene perde a sua capacidade de reduzir o nosso risco de ter câncer, então são genes protetores que deixam de ter uma proteção, e com essa ausência desse gene protetor, a chance de um indivíduo desenvolver o câncer ao longo da vida acaba sendo muito mais alta. E o diagnóstico do câncer hereditário é dado quando você identifica uma variante, ou uma mutação, que seria outro nome para variante, germinativa, que seja patogênica ou provavelmente patogênica em algum gene de predisposição ao câncer. Então, uma variante é a mesma coisa que uma mutação, e eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de germinativa ou não. O que é uma mutação germinativa? A maior parte dos cânceres que a gente tem surgem de mutações somáticas, que é o nosso exemplo da direita. Então, eu tenho uma pessoa que tem as células são normais, e uma célula, uma única população de células, sofre uma mutação, e a partir de ali, todas as células descendentes daquela célula inicial mutada vão ter a mutação. Mas essa mutação ela é restrita a um grupo de células, ela não está presente em todo o corpo do indivíduo. Quando tem uma mutação germinativa, significa que é uma mutação que está presente em mim desde que eu fui feito. Então, desde a formação do zigoto, a pessoa tem aquela mutação. Seria uma mutação germinativa. Ela está presente em todas as minhas células. Quando eu vou suspeitar que uma pessoa tem um câncer hereditário? Então, é sempre importante lembrar que o câncer é uma doença muito relacionada ao envelhecimento. Existem cânceres que são típicos da idade do período neonatal, infantil, câncer de adolescente e câncer de adulto jovem, mas tipicamente o câncer é uma doença de pessoas mais velhas. E quando a gente fala do câncer, deve chamar atenção, sempre que eu tiver um diagnóstico de câncer, numa idade antes dos 50 anos de idade. Isso é um fator de alerta. Outra coisa, vários familiares com o mesmo tipo de câncer. Então, eu tenho 2 mulheres com câncer de mama, 3 mulheres com câncer de mama, 5 pessoas com câncer de intestino. Outro fator são múltiplos cânceres primários no mesmo indivíduo. Então, a mulher teve um câncer de mama agora, há 10 anos atrás, e agora ela está com um segundo tumor diferente, histologicamente diferente, ou na outra mama. Ou mesmo uma pessoa que teve um câncer de mama e um câncer de ovário, um câncer de mama, um câncer de intestino, um câncer de mama e um melanoma. O 4 seria a apresentação não usual do câncer. Por exemplo, um câncer de mama em um homem. É uma coisa que tem que chamar a atenção. A outra seria a concentração de cânceres em uma família causada por uma mutação única conhecida. Então, por exemplo, o câncer de mama e o câncer de ovário, eles se conversam geneticamente. Existem várias síndromes de predisposição que estão relacionadas a câncer de mama e ovário. Ou mesmo uma família que eu tenho pessoas com câncer gástrico difuso e câncer de mama, eles se conversam. Ou famílias com câncer de mama e sarcomas. Ou família com câncer de mama e câncer de intestino antes dos 50 anos. Os dados anatomopatológicos, por exemplo, o câncer de mama triplo negativo, existe uma chance maior dele estar associado a alguma mutação genética do que um que não seja triplo negativo. Outra coisa, a etnia é importante. Algumas populações têm algumas mutações que são mutações fundadoras, que são mutações que são muito presentes nessa população. E chama muita atenção a ancestralidade judaica, que não é tão comum aqui na nossa região, mas que em algumas regiões do país é bem comum. Outra coisa em relação ao heredograma. Então, uma pergunta que deve ser feita é: quem que é a melhor pessoa ou candidato para a gente testar em famílias de alto risco para câncer de mama e de ovário? Então, o que eu vou pensar? Primeiro, naquela família, aquelas pessoas acometidas pelo câncer atendem àqueles critérios para suspeita? Se sim, está indicado fazer um teste genético para esse paciente.
Qual tipo de teste genético vai depender da história familiar, do tipo de câncer, da idade de acometimento. Então, o ideal é que essa pessoa sempre passe por um especialista ou um médico geneticista ou algum oncogeneticista, né, que logo, logo deve começar a existir como área de atuação, que tenha conhecimento acerca das síndromes de predisposição e que saiba indicar qual o melhor tipo de teste para cada família. Uma vez que a gente decide qual tipo de teste, a gente vai decidir qual a melhor pessoa para testar. Então, o primeiro critério é o paciente com diagnóstico de câncer relacionado à hipótese. Então, se eu imagino que aquela família tem uma síndrome de câncer de mama e ovário hereditários relacionadas aos genes BRCA1 e 2, o ideal é que eu teste uma mulher com câncer de mama ou uma mulher com câncer de ovário, que são tumores típicos dessas síndromes. E tentar testar o paciente com diagnóstico de câncer em idade mais jovem. Então, quando eu pego os pacientes dessa família, por exemplo, eu tenho essa mulher que faleceu com câncer de mama aos 58, ela teve uma filha que teve câncer de mama aos 40 anos, ela tem uma neta que teve um câncer de mama aos 39 anos e um segundo câncer de mama aos 45 anos. E uma outra neta que teve câncer de ovário aos 45 anos. Então, nessa família, eu vou pegar a pessoa que teve 2 cânceres primários, ela teve 2 tumores que são típicos dessa síndrome, além disso, ela foi o indivíduo mais jovem que teve a doença. Então, o ideal é a gente começar a testagem por essa paciente. Por quê? O resultado dessa paciente é muito mais representativo da família do que testar as outras pessoas. É possível fazer o teste nas outras pessoas? Sim, mas como a gente vai fazer um teste para uma síndrome de predisposição, o ideal é que a gente melhore o máximo possível a sensibilidade do nosso exame. Em relação aos testes genéticos, eles são um pouquinho difíceis de interpretação na maioria das vezes, porque existem 5 possíveis resultados. Existem 2 resultados, que são a categoria 1 e 2, que são as variantes benignas e provavelmente benignas. Nesses casos, são mutações que não causam aumento para o risco de câncer. Hoje, a recomendação é que os laboratórios não relatem mais essas alterações e elas não sejam descritas nos laudos. Infelizmente, tem alguns laboratórios que são muito ruins e que não seguem as normas de padrão de qualidade e acabam relatando essas variantes. Outras variantes são as variantes que são de categoria 5 e 4, que são as variantes patogênicas e provavelmente patogênicas. São mutações que a gente sabe que elas alteram o funcionamento do gene e, consequentemente, aumentam o risco para aquele indivíduo desenvolver o câncer. E a gente tem esse resultado, que é a categoria 3, que é a pedra no sapato do geneticista, que é o resultado mais difícil de lidar, que é a variante de significado incerto, que é quando eu encontro uma mutação, mas que, pela metodologia que foi aplicada, ou pela limitação teórica, bibliográfica, a gente não consegue dizer se essa mutação aumenta ou não o risco do indivíduo ter câncer. Então, realmente é um resultado incerto. Ele não é um teste positivo e ele não é um teste negativo. Ele é um teste incerto. E isso não deve determinar nenhuma conduta clínica. As categorias 5 e 4, que são as variantes patogênicas e provavelmente patogênicas, é o que a gente costuma chamar de teste genético positivo. A gente tem que lembrar que teste genético é um nome muito geral. Quando eu falo teste genético, é como se eu falasse raio-x. Você está fazendo um teste genético para quê? Se eu escrever um pedido, eu quero um raio-x, eu tenho que especificar de onde. É um raio-x de mão? Sim. Da qual mão? Da direita ou da esquerda? Da esquerda. Qual a incidência que eu quero? AP? Perfil? Oblíqua? Então, o teste genético é a mesma coisa. Eu tenho que dar nome e sobrenome. Que teste genético a paciente fez? Ela fez um painel NGS para câncer de mama e ovário hereditário com pesquisa de CNV. Ou ela fez sequenciamento MLPA dos genes BRCA1 e 2. Então, é importante ter isso em mente, que teste genético é um nome genérico, da mesma forma que falar raio-x. Então, você tem que dar nome e sobrenome a respeito dele. Então, em relação à prevalência das variantes incertas pelo número de genes testados, a gente tem uma tendência a sempre tentar testar até uma hipótese diagnóstica e pedir os exames genéticos da forma mais direcionada possível. Por quê? Quanto mais genes eu avalio em um único teste, mais eu encontro variantes incertas. Isso acaba se tornando um problema. Então, quando eu avalio só os genes BRCA1 e 2, por exemplo, eu encontro VUS em menos de 5% dos casos, e geralmente uma única VUS, que é o mais comum. Agora, quando eu faço um painel onde eu avalio 29 genes de uma única vez, eu encontro 40% de VUS. Então, quanto mais genes eu avalio, mais VUS eu vou ter.
E hoje existe uma tendência de alguns serviços a indicarem painéis expandidos. E se questiona muito qual é a utilidade dos painéis expandidos. Até porque existem genes que nem estão bem relacionados ou a gente nem sabe qual o real aumento de risco que eles têm para câncer. E você tem um resultado que você não sabe interpretar, que não vai ter nenhuma utilidade para o paciente. Então, o risco para câncer de mama hereditário por gene pode ser visto nessa tabela. Aqui é uma tabela que tem os principais genes relacionados ao câncer de mama hereditário. Aqui a gente começa encabeçando BRCA1 e 2, que são os dois genes mais comuns. Isso vai variar um pouco de literatura para literatura. Em suma, os genes BRCA1 e BRCA2, eles elevam o risco para câncer de mama ao longo da vida para até 80%. Então, é um aumento bem significativo de risco para câncer. E eles podem aumentar o risco para câncer de ovário entre 20% a 40%, e também são aumentos bem significativos. Se eu for pensar que o risco em geral da população é em torno de 10% para câncer de mama, em torno de 1 a 2% para câncer de ovário, é um aumento muito importante. Eu tenho alguns outros genes que também aumentam bastante o risco, como esse gene, que é o STK11, que é um gene relacionado à síndrome de Peutz-Jeghers, que pode aumentar o risco para câncer de mama e de ovário em até 50% ao longo da vida. O TP53, famoso no Brasil por causa da síndrome de Liefeld-Meier, a gente é o país do mundo provavelmente com a maior prevalência dessa síndrome, que aumenta o risco para câncer de mama de até 50%. É um número muito alto, significa que metade das mulheres com mutações para Liefeld-Meier vão desenvolver câncer ao longo da vida de mama. Ou o gene PTEN, que pode ter um risco de até 85%. Então, cada gene vai ter um aumento de risco muito diferente. E eu tenho outros genes, por exemplo, como os genes relacionados à síndrome de Lynch, que aumentam o risco de câncer de ovário de entre 4% a 12%, e que não se conhece o impacto real desses genes no aumento de risco para câncer de mama, por exemplo. E acaba que a gente vê bastante paciente no consultório com mutações nesses genes que são tratados como pacientes com mutações em BRCA1 e 2. Isso não deve acontecer. Cada gene tem um perfil de risco diferente. Cada paciente deve ser conduzida de acordo com o perfil de risco relacionado à mutação e ao gene que ela tem alterado. Outros genes, como o SHEC2, aumentam o risco para 37%. É uma diferença muito grande quando eu penso num SHEC2 e num PTEN, uma diferença de 85% para 37%. E um gene como o ATM, por exemplo, que estima-se um risco entre 20% e 40%, dependendo da mutação, que mesmo assim é um risco moderado, então tem que ser tratado cada caso como relacionado ao gene que a pessoa tem alterado. Não é um padrão. Não trate como SHEC2 um BRCA1 e não trate como um BRCA1 um SHEC2. Em relação às estratégias de prevenção e redução de risco, independente se o paciente tem uma mutação genética ou não, todas as recomendações para redução de risco de câncer que são indicados para as pessoas que não são portadoras de mutação são indicadas por ele também. Então aqui a gente tem a velha ladainha médica, o que todo mundo está cansado de ouvir dos médicos, que é a melhor fórmula possível para se evitar o risco de câncer. Essas medidas de vida são fantásticas, não só para evitar o risco de câncer, mas para evitar o risco também de hipertensão e diabetes, que acabam sendo as duas doenças que mais matam no mundo. Então, ter uma vida saudável, fazer atividade física, aumentar a ingestão de vegetais e de fibras, tentar não comer fast food ou comidas muito processadas, reduzir o consumo de carne vermelha e de alimentos processados, reduzir ou limitar muito o consumo de açúcar, reduzir o consumo de álcool, cessar o tabagismo, não usar suplementos para prevenção de câncer. Hoje em dia, a gente está vindo de uma época de emburrecimento da medicina. Então, tem muita gente que é charlatã, que fica inventando 1 milhão de coisas para vender remédio para sair bem em cima de pacientes, que ficam vendendo um monte de suplemento e soro de não sei o que e tal coisa, que não funciona e que não tem evidência. Em relação às mães, estimular o aleitamento materno também, que é um fator de proteção. Outra coisa é o aconselhamento genético. Para as pessoas que têm a mutação genética identificada, a gente faz o aconselhamento genético, principalmente pensando ainda dentro da prevenção primária, que é evitar que essas mutações sejam herdadas por outras pessoas da família. Hoje em dia é possível, usando medicina reprodutiva e com a tecnologia que a gente tem
a gente conseguir reduzir o risco disso acontecer. Intensificar o rastreamento. Então, as mulheres que têm as mutações genéticas, a gente tem estratégia de rastreamento diferente. Então, por exemplo, está indicado fazer mamografia anualmente para as mulheres entre 40 anos e, se eu não me engano, até 70 anos anualmente, para as mulheres que são de risco habitual. Para as mulheres com as mutações genéticas, esse rastreamento é diferente, ele pode começar numa idade muito mais jovem, ele pode ser semestral, ele pode incluir, além da mamografia, a alternância de mamografia associada a ultrassom com a ressonância de mama. Então, vai ter um protocolo de acompanhamento que também é diferente para as mulheres que têm a mutação em relação às que não têm. Algo que se está em estudo, mas ainda não se tem evidência, que é a prevenção com medicamentos, o uso de bloqueadores hormonais, o uso de alguns remédios que, em teoria, poderiam reduzir o risco do desenvolvimento do câncer, mas ainda não tem nada de utilidade prática. E a cirurgia de redução de risco. Então, por exemplo, para as mulheres que têm a mutação no BRCA1 e 2, essa é uma sugestão de protocolo de acompanhamento. Aqui tem o polêmico ultrassom transvaginal associado com CA125, que não tem uma indicação de ser feito, porque ele não consegue ter um rastreio efetivo, mas aqui é principalmente para acompanhar exame clínico da mama, preferencialmente semestralmente, mamografia anual e ressonância anual a partir dos 25 anos, então muda muito a forma como a gente acompanha essas pessoas. E, finalmente, a gente chega no tema da aula, que é mastectomia radical como opção preventiva para portadores de marcadores genéticos positivos. Então, eu quis dar essa base primeiro, para a gente poder chegar até esse ponto. Esta pessoa, que é a Angelina Jolie, que é a nossa grande rainha da oncogenética, porque ela tem o caso mais famoso do mundo em oncogenética. A Angelina Jolie, até onde eu conheço da história da família dela, ela tinha história positiva para câncer de ovário e havia sido identificada uma mutação no gene BRCA2 na família dela. E o que isso representa? Como ela realizou o teste como parte de triagem familiar, ela foi identificada que ela tinha mutação no gene BRCA2. E esse gene BRCA2, ele pode aumentar o risco para ter câncer de mama na mulher entre 60% e 80%, e ele aumenta o risco para câncer de ovário em até 20% também. Então, ela tem um risco em torno de 8 vezes maior para ter câncer de mama do que as outras mulheres e tinha um risco em torno de 20 vezes maior para ter câncer de ovário do que as outras mulheres. E por esse motivo, ela acabou optando, como uma estratégia de redução de risco, fazer a mastectomia. Além disso, ela também fez a salpingofarectomia, que é a retirada do ovário e das trompas, que no caso dessas mutações acaba sendo a medida mais importante. Mas, como retirar o ovário e as trompas não vem de notícia no jornal, o que as revistas, os tabloides ficaram falando foi só da cirurgia da mama dela, porque é uma coisa que impacta principalmente nas mulheres, porque a mama ela é um órgão que não é só um órgão biológico, ela tem toda uma função social, ela tem a função de amamentar o filho, ela tem uma função estética, ela tem uma função sexual, é um órgão com muitas funções. Então, o que é a bendita da mastectomia? Vocês devem ter visto anteriormente com os mastologistas que são muito mais preparados e conhecem muito melhor do que eu o procedimento, mas a adenomastectomia, que é realizada no caso das mulheres que têm as mutações genéticas, consiste na retirada da glândula mamária e, em alguns casos, na reconstrução. Algumas mulheres optam por retirar a glândula com a pele e com o mamilo, outras mulheres optam por fazer a retirada apenas da glândula mamária e depois fazer uma reconstrução da mama, utilizando uma prótese de silicone. Existem as duas possibilidades. O que acontece? As mulheres que têm mutações para BRCA1 e 2, está bem estabelecido, e alguns estudos já conseguiram verificar, que existe uma redução no risco do desenvolvimento do câncer após a mastectomia. Então, o nome do procedimento seria adenomastectomia redutora de risco. É impossível, por meio de qualquer técnica, que você reduza o risco de ter câncer de mama a zero. Existem motivos por isso. Nenhuma técnica cirúrgica é capaz de tirar 100% da mama. Um pouco de tecido mamário sempre vai ficar. Outra coisa em relação à embriologia.
quando a mama vai se formando, os nossos tecidos eles não se formam bonitinho como os nossos desenhos esquemáticos. Então você tem tecidos que são da mesma origem embrionária que a mama, que ainda vão ficar presentes ali e que vão ter a mutação e que, em teoria, tem um risco muito parecido para desenvolver o câncer de mama. Então, quando você faz adenomastectomia nas pacientes com BRCA1 e 2 mutado, você pode ter uma redução em até 90% da chance dessa paciente desenvolver o câncer de mama. É uma redução muito absurda. Se eu for pensar num grupo de 100 mulheres mutadas para BRCA1 e 2, eu espero que 80 delas desenvolvam o câncer de mama ao longo da vida. Caso essas 100 mulheres façam a mastectomia redutora de risco, eu espero que cerca de 8 dessas mulheres desenvolvam câncer de mama. Então, é uma redução muito importante em relação à incidência do câncer de mama para essas mulheres. Para outras mutações, existem reduções diferentes do risco de câncer de mama. Então, uma mulher que tem mutação em um gene de baixo risco, por exemplo, um gene que aumenta o risco de câncer de mama às vezes de 20%, 30%, é muito questionável o benefício que ela vai ter em relação à redução do risco. Existem muitos genes que não se tem estudos que garantam, ou que surgiram pelo menos, que é vantajoso para a mulher em relação à redução do risco de câncer, fazer a mastectomia redutora de risco. Então, eu trouxe algumas perguntas que são perguntas muito comuns de se ouvir no consultório. Primeiro, assim, a mastectomia radical, retirar a glândula mamária, mesmo sem o câncer, é indicado para todas as mulheres? A resposta é não. É indicado para um número muito pequeno de mulheres, que seriam mulheres que têm mutações genéticas. E aí vem a segunda pergunta. Ela está indicada para todas as mulheres com mutações genéticas? Também não. Vai depender de qual gene que está mutado. Como eu falei para vocês, mulheres com mutações nos genes da síndrome de Lynch, por exemplo, não se beneficiam de fazer a mastectomia redutora de risco, por exemplo. Existem outros genes onde não se há benefício de fazer mastectomia redutora de risco, e existe alguns genes onde é questionável essa indicação. O gene ATM é um deles, que a gente discute caso a caso, dependendo da história familiar, muito mais do que a mutação genética para indicar a mastectomia redutora de risco ou não. Uma outra pergunta é, após a cirurgia, a pessoa ainda pode ter câncer? Então, como a gente viu no slide anterior, sim. Mesmo depois da cirurgia, o risco de câncer ainda existe. Então, as mulheres que não têm um fator de risco genético, não têm alto risco ou moderado risco, um fator de risco genético adicional, elas não se beneficiam da cirurgia. Por quê? Porque o risco residual de câncer é muito parecido com o risco populacional de câncer. Você acaba trocando 6 por meia dúzia. Se eu for somar o risco de complicação pós-cirúrgica, o risco em relação a ter um transtorno psicológico pelo estresse, por perder a glândula, junto com o risco da cirurgia, acaba que esse risco vai acabar sendo maior do que o risco daquela mulher desenvolver o câncer. E outra pergunta é se está indicado em todas as idades. E não. A gente sabe que mesmo as mulheres com a mutação, o câncer, ele não é frequente, ou ele não é usual antes dos 25 anos de mama. Então, a gente tem um tempo que seria, primeiro que esses testes genéticos de predisposição, com exceção do teste genético para TP53, dos outros genes que eu mostrei para vocês, nenhum deles a gente testa em menores de idade, porque são genes de predisposição, eles têm que ser solicitados num contexto de aconselhamento genético, e essa informação necessita de uma maturidade da pessoa para poder aceitar a mutação e para a gente poder tomar as medidas necessárias quando indicadas. Então, mesmo a mastectomia, ela não está indicada em todas as idades. Em teoria, se indicaria para as mulheres com mais de 25 anos. Em relação ao limite superior, ainda tem alguns questionamentos. Em geral, não se indica depois dos 70 anos de idade. Entretanto, ainda se tem questionamento. Vai depender muito da história familiar. Em relação à evidência, o que a gente tem? Então, esses são os dados de um levantamento, de uma revisão sistemática, se eu não me engano, feito por um site que é muito utilizado em relação a essas revisões, chamado Cochrane. Então, em relação aos resultados principais que a gente tem, então foram 61 estudos que foram incluídos, tinham estudos observacionais, todos com limitações metodológicas, e ensaios randomizados estavam ausentes. É muito difícil você conseguir padronizar
essa população para conseguir fazer um estudo bem desenhado. Então, a maior parte dos estudos que a gente trabalha em relação à redução de risco com mastectomia são estudos com muitos erros metodológicos. Então, a gente acaba tendo informações conflitantes de alguns estudos. Em relação aos estudos, eles apresentaram dados de mais ou menos 15 mil mulheres com uma ampla gama de fatores de risco para câncer de mama e que se submeteram a mastectomia redutora. Qual o problema? A gente tem muitos outros fatores interferentes. Então, uma mulher que é mutada para BRCA e que fuma, ela tem um risco adicional. Uma mulher que é mutada e que fuma e é obesa, ela tem 2 riscos adicionais. Uma mulher mutada que fuma, que é obesa e que nunca amamentou, então você vai tendo, acrescentando fatores de risco. Por isso é tão difícil você delimitar só o que é o fator de risco genético e o que não é, porque a influência do estilo de vida ainda existe mesmo para as mulheres mutadas, e ela tem que ser considerada. Tem 21 estudos que observaram a incidência de câncer de mama ou mortalidade específica por doença, ou ambos, e relataram reduções, principalmente em relação à incidência de câncer de mama e à mortalidade pelo câncer de mama, principalmente para as mulheres BRCA1 e 2 mutadas. Então, de novo, as cirurgias redutoras de risco, elas só são bem indicadas e elas só teriam algum potencial benéfico nas mulheres com mutação, não sendo indicadas para as mulheres da população em geral. Existem 26 estudos que relataram consistentemente reduções da incidência de câncer de mama contralateral, mas eles foram inconsistentes em relação às melhorias na qualidade de vida, perdão, na sobrevida. O que isso significa? Para as mulheres que tiveram câncer em uma das mamas, foi feito o tratamento, e aí se identifica a mutação e você faz a retirada da mama contralateral. Então, assim, você teve redução realmente da incidência de câncer nessa outra mama, mas você não teve aumento de sobrevida no tempo que essas mulheres vivem no final das contas. 7 estudos tentaram controlar, assim, para múltiplas diferenças entre os grupos de intervenção e não mostraram nenhuma vantagem de sobrevida global. Então, isso foi bem polêmico, que saíram alguns estudos mostrando que, quando eu comparo as mulheres que retiraram a mama, que fizeram mastectomia redutora de risco, em relação às que não fizeram, no fim das contas, aparentemente, o tempo de vida ou a mortalidade é parecida. Então, assim, os dados são bem conflitantes na literatura. Tem um outro estudo que mostrou uma melhora significativa na sobrevida, indo contra aquele 7, mas que esse estudo, além da mastectomia, foi feita a salpingoforectomia. Nos casos das mulheres que são mutadas, quando se faz a salpingoforectomia sem retirar a mama, só por esse motivo a gente reduz em torno da metade o risco de ter câncer de mama. Então, só salpingoforectomia sem mastectomia já reduziria, em teoria, pela metade o risco de câncer de mama. Esse estudo que viu uma melhora significativa de sobrevida, além das mamas, as mulheres também tinham feito a retirada das trompas e dos ovários. E tinham 20 estudos que avaliaram medidas psicossociais. Aí a maioria delas viu altos níveis de satisfação com a decisão da mastectomia. Então, as mulheres que tomaram a decisão de fazer a mastectomia, elas se sentiam satisfeitas com isso, só que existe uma grande variação entre não satisfeita e satisfeita com o resultado estético. Então, isso varia muito, esse índice de satisfação. Outra coisa, a preocupação com câncer de mama foi muito reduzida nas mulheres que fizeram a mastectomia em relação às mulheres que não fizeram a mastectomia. Mas também, em contrapartida, teve uma redução da satisfação com a imagem corporal e com as sensações sexuais das mulheres que fizeram a mastectomia em relação às que não fizeram. E 17 séries de casos sobre eventos adversos com a reconstrução da mama ou sem a reconstrução da mama relataram que, assim, tem uma taxa de reoperação imprevistas, que não fazem parte, porque muitas vezes a mulher faz a mastectomia, coloca um expansor e depois faz um segundo período operatório, um segundo tempo operatório, a reconstrução da mama. Então, aqui a gente está falando de reoperações imprevistas, não das previstas. Então, aconteceu 4% de reoperações imprevistas nos pacientes que fizeram a mastectomia e não reconstruíram a mama, e 64% nas pessoas que fizeram a mastectomia e reconstruíram. Então, um índice de cirurgias imprevistas grande. E as mulheres que tiveram câncer em só uma das mamas, remover a outra mama pode reduzir a incidência de câncer na outra mama. Mas não tem evidência suficiente de que isso vai melhorar a sobrevida, ou seja, de que isso vai aumentar o tempo que essa mulher viva, porque a gente tem o risco de recorrência do câncer que ela já teve ou de metástase a partir do câncer que ela já teve.
E, além disso, eu tenho que pensar em outras opções para reduzir o risco de câncer de mama nessas mulheres, como salpingoforectomia, né, retirada das trompas e dos ovários, e de quimioprevenção. Então, esses são dados mais recentes. Como vocês viram, é bem conflitante. Então, para as pacientes de alto risco, ainda se existe, não se é certo sobre quais as reais vantagens. Para as pacientes que não são de alto risco genético, realmente se questiona muito da realização. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre aconselhamento genético. Assim, aconselhamento genético é um processo, ele faz parte da consulta sempre antes de pedir um teste genético, principalmente nos testes de predisposição, como no caso do câncer de mama. É importante que você faça um aconselhamento genético pré-teste. O que é isso? Essas informações que a gente conversou, elas devem ser passadas para o paciente antes da realização do teste genético. Isso faz parte da consulta em que se pede o teste genético. Pedir um teste genético para avaliar risco de câncer hereditário não é da mesma forma de se pedir um hemograma, que você escreve, entrega para a paciente e manda ela se virar. Não, ela deve ser bem orientada, ela deve estar ciente das limitações e vantagens de fazer o teste, e ela deve estar ciente de quais são as opções terapêuticas de acompanhamento que a gente pode fazer com ela depois que a gente tiver o resultado do teste. E ela tem que escolher fazer o teste genético. Não é um teste que o mastologista, o oncologista, ou o geneticista ou qualquer outro médico vai solicitar. Não, tem que ser um desejo da paciente, ela tem que estar de acordo com isso. Então, obrigado pelo convite. Eu deixei aqui, para quem tiver interesse em não conhecer, esse é o GeneCast, que é um podcast que eu participo, e a gente tem um programa super bom sobre o Outubro Rosa, que tem a participação de algumas pessoas que trabalham com cogenética, que são muito mais capacitadas do que eu para falar sobre o assunto, e que pode ser bem vantajoso para quem quiser complementar. Se fala também bastante sobre Nifromene nesse podcast. Pode ser interessante para quem quiser emendar e conseguir assistir, ou quiser continuar ouvindo sobre o tema. Então, terminei. Muito bem, Ricardo. Então, a gente ficou meio que conflituoso ainda mais a questão da mastectomia radical aí, porque a gente não tem muita informação acerca desse assunto, né? E as dúvidas surgem, aí a gente vê uma atriz, uma pessoa famosa fazer um procedimento tão radical, e quem tem câncer quer, eu posso fazer, eu poderia fazer, às vezes a gente tem um caso na família e fica em busca, então foi muito esclarecedor, foi muito oportuna a sua aula. Seus alunos estão te parabenizando, o Yuri, a Natália, falando que foi ótima aula, que foi muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão ou enviar a pergunta pelo chat. O custo de uma pesquisa genética é muito alto, né, doutor Ricardo? Wagner, hoje depende muito. Então, os pacientes que têm acesso à saúde suplementar via convênio, existe alguns critérios do rol da ANS, e para esses pacientes que atendem os critérios do rol, é possível fazer o exame pelo convênio, através do convênio. Em relação ao SUS, tudo depende muito de cada estado. Não conheço nenhum estado que esteja fazendo de forma rotineira avaliação molecular, o teste genético para câncer. Aí no estado de Goiás, o ano passado, foi aprovada uma lei para a incorporação dos exames de BRCA1 e 2, mas isso ainda não estava sendo feito. Então, havia aprovação, mas ainda não havia incorporação. Então, é algo para a gente aguardar, que a gente espera que o quanto antes possível saia para poder fazer BRCA1 e 2, pelo menos, nas pacientes. Então, Goiás está um pouquinho adiantado em relação a isso. Alguns outros estados, como Minas também aprovaram leis parecidas, mas ainda não estão fazendo os testes rotineiramente. Em relação a custo, hoje em dia, um exame de muito boa qualidade, um laboratório bem confiável, sai em torno de uns R$ 1.500. Então, é um teste que, infelizmente, uma boa parte da população não consegue ter acesso. A tendência é que, quanto mais o tempo vai passando, a tecnologia vai aumentando e fica cada vez mais barato fazer esses testes. Quando eu comecei na genética, eu não sou tão velho, um teste desse custava em torno de 8 a 9 mil reais.
Então, em 5 ou 6 anos, esses testes caíram muito. R$ 1.500 ainda é muito caro, mas perto de R$ 9.000 é muito mais barato. E a tendência é que logo, logo, esses testes vão caindo cada vez mais de valor. Se a gente pensa em relação ao custo, esse é um exame que só se faz uma vez na vida. O teste genético a gente faz uma vez e o nosso DNA ele não muda. Então, uma vez que ele está feito, ele está feito. Se eu for pensar que uma ressonância de mamas vai custar talvez R$ 1.000 ou um pouco mais, é um teste que não custa tão caro, pensando que o exame que é feito uma única vez, e dependendo do resultado, você pode reduzir a mortalidade, como alguns estudos já mostraram. Então, acaba sendo um teste muito vantajoso em relação a custo-benefício, apesar de ser caro. O SUS tem cobertura para esse tipo de procedimento? Não, não tem. O SUS ele tem cobertura tanto para mastectomia redutora de risco quanto para reconstrução, mas o SUS infelizmente não dá acesso ao exame para diagnóstico. Então as mulheres que têm diagnóstico, que fazem por via de algum projeto de pesquisa ou que conseguem fazer o exame por vias próprias, elas conseguem depois ter acesso à cirurgia de mastectomia e de reconstrução. Inclusive no HGG, o pessoal da mastologia e da cirurgia plástica faz o procedimento com muitos elogios à equipe dos pacientes que eu já atendi. Quando você falou que o médico, o mastologista, o ginecologista não deveria pedir o painel genético, é porque a interpretação, ela, de qualquer forma, vai ser realizada pelo médico geneticista, correto? Nem sempre, é porque esse é um teste que, quando a gente solicita, ele tem que ser pedido num contexto de consulta específica. Então, existe uma consulta chamada de aconselhamento genético, onde a gente faz a solicitação desse exame. Porque ele é um exame que ele é um pouco mais complexo, porque é um exame para uma predisposição. Ele não é um exame para diagnóstico somente. Então, é bem importante que o paciente esteja ciente de várias coisas antes da solicitação do exame. A gente tem muitas complicações e muita dificuldade quando o exame é pedido de forma inadequada, porque isso tem vários trabalhos mostrando o impacto psicológico nas pacientes, de quando o exame é pedido fora desse contexto do aconselhamento e depois a paciente recebe um resultado positivo e isso acaba atrapalhando muito a vida dela. Por quê? Eu tenho famílias, por exemplo, que optaram por não fazer o teste. E nessas famílias eles julgaram, vai a família, eles conversam entre eles e eles acham que essa é uma informação que traria mais prejuízo à família do que benefício. E a família acaba optando por não fazer. Então o paciente tem que estar muito ciente das limitações Ricardo. e vantagens do exame para poder fazer. Ricardo, eu te dei uma travadinha aqui. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar? O doutor Zé Cláudio está te parabenizando e agradecendo pela presença. Seus alunos continuam dando parabéns, mas ainda não consegui visualizar nenhuma pergunta aqui. Você visualizou alguma por aí? Não, não recebi nenhuma aqui também não. Então, acho que a gente já pode ir encerrando. Mais uma vez, eu quero te agradecer, Ricardo, pela presença. O câncer, ele sempre mexe muito com as pessoas, né? Eu acho que a finalidade do Instituto de Ensino e Pesquisa, do IDETEC, do HGG, é trazer essa informação para a população, né? Esclarecer algumas dúvidas. A gente teve aqui o doutor Humberto, o doutor Rogério, que falou dos sinais, sintomas, de tratamento, e você veio complementar. Essa é uma dúvida que a gente tem, né? E pelo menos ter um pouco mais de conhecimento, saber que não é só retirar a mama, né? Isso pode ser, apesar de ser uma mutilação, porque uma atriz fez a gente acreditar que isso pode ser a solução de um problema. Convidar todos, né, para o próximo mês de novembro. Agora esse mês de outubro é dedicado à saúde das mulheres, né, principalmente à saúde das mamas, então a gente preocupa muito com o câncer de mama. E novembro é a vez da saúde do homem, né? Então a gente tem o Novembro Azul, e além do câncer de próstata, né, que é o principal, é a segunda causa maior que mata homens, a gente tem também a diabetes. Então, o Dia Mundial do Diabetes também é comemorado no mês de novembro, então a gente terá uma programação especial voltada para esses temas.
e a gente conta com vocês, a participação, né, que vocês convidem pessoas, que passem esse contato para os familiares, porque esse é um canal gratuito, né, de informação, de levar para as pessoas informações que talvez eles não teriam acesso a uma jornada, um congresso, ou de algo fidedigno, que a gente tem hoje é muita informação, fake news, né? Então, as pessoas têm acesso a informações que não são reais, que não são verdadeiras. Então, é uma oportunidade única ter um profissional capacitado, né, um geneticista, membro de uma sociedade que está aqui falando gratuitamente, levando uma informação correta para a população. Essa é a nossa principal intenção. Muito obrigada, eu agradeço pela sua participação. Passo a palavra para você finalizar. Obrigado pelo convite. Então, é muito bom, parabéns pela iniciativa, de novo, mais um ano de Outubro Rosa, parabéns para a Vaguinha, para a Mastologia, pela iniciativa, e é ótimo agora que tem as vantagens e desvantagens da pandemia, né? Uma das vantagens é que agora ficou mais fácil, muito mais acessível para qualquer pessoa poder assistir e acompanhar uma palestra ou algum curso ou qualquer atualização. Mas obrigado pelo convite, então boa noite para todo mundo. Então, boa noite a todos.